Olá, estamos aqui em mais um canal, numa gota no oceano. E hoje nós estamos no nosso 13º vídeo. E hoje nós vamos falar sobre ser louco. Isso mesmo, ser louco por Jesus, pelas coisas de Deus. Mas antes nós vamos orar. Peço que você feche seus olhos para que nós possamos estar em concordância. Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento para ti. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para o que tu tens a falar hoje aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, tira toda a venda, tira todo empecilho do maligno em nome de Jesus, Pai. Senhor, saca-nos da tua aljava e atira-nos como flechas que acertam ao alvo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Fala no nosso coração. Vem neste lugar, estás bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te convidamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje, como eu falei há uns minutos atrás, nós vamos falar sobre ser louco por Jesus. Abre 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Bom, esse versículo sempre me chamou a atenção pelo fato de Deus, na palavra de Deus dizer que Deus escolhe aquilo que é improvável em vez do provável. E isso abre o nosso pensamento, isso expande o nosso pensamento em relação a Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus vai agir de certa forma, mas Deus é um Deus de multiforma. Ele faz as coisas de vários jeitos diferentes e não necessariamente da forma que a gente pensa, da forma que a gente acha. E eu quero abrir sua mente, principalmente para o versículo que fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus usa os fracos para confundir os fortes, que eles usam o que se acha importante para confundir aqueles... Não, desculpe. Ele usa os que não são importantes, os que são fracos e desprezados, para confundir aqueles que pensam que são importantes. E ele também fala, no versículo, creio que no versículo abaixo, ele fala que Deus faz isso para reduzir a nada as coisas que são. Deus, ele usa a loucura, ele usa essas coisas diferentes para mostrar que ele é Deus e que ele pode fazer todas as coisas. Por isso que muitas vezes nós temos pessoas que eram completamente destruídas pelo inimigo, com traumas, com rejeições. E depois Deus encontra essas pessoas, as pessoas se encontram com Deus e elas são transformadas e acabam trabalhando para Deus e até sendo conhecidas mundialmente. Por quê? Porque Deus é o Deus que ele usa essas pessoas, porque ele ama essas pessoas, então ele tem planos maravilhosos para elas, e porque ele quer mostrar que ele é Deus para fazer todas as coisas, que não há impossibilidades para ele, porque é muito fácil às vezes a gente falar, nossa, Deus usou aquela pessoa, mas aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa sempre teve uma vida fácil, mas você fica surpreendido quando Deus usa alguém que nunca teve nada, que nunca foi ninguém. E muitas vezes você se sente assim, desprezado, esquecido, muitas vezes você pode se sentir fraco. Mas saiba que tudo que você passa na sua vida colabora para o bem, para o seu bem, se você ama Deus, como diz na própria palavra dele. Então, se você passa por qualquer tipo desse que eu falei, ou qualquer outro, Deus está te preparando para que a glória dele se revele poderosamente na sua vida. E eu quero te dar um exemplo de algumas pessoas que foram loucas por Jesus. E a maioria delas, na verdade todas,
Jesus ainda nem existia. Então elas eram loucas pela vontade de Deus, loucas por aquilo que Deus tinha para elas. A primeira pessoa que eu vou citar é Davi. Todos conhecem a história de Davi. Davi era o filho mais novo da família de Jessé, era desprezado. O pai dele nem chamou ele lá no campo, quando Samuel chegou para fazer um sacrifício. Ele era desprezado. E Deus usou o Davi. Muitas vezes, Deus está te deixando sozinho. Deus está deixando você achar que você é desprezado para ele te forjar para a batalha. Porque é muito mais fácil Deus forjar você, Deus preparar você para o que ele tem para você quando você estiver sozinho. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi ficava lá com as ovelhas, com a harpa dele. E durante esse tempo, ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o que vinha, mas ele protegia as ovelhas. Deus estava formando um caráter de rei dentro dele. Ele adorava o Senhor, ele tinha intimidade com Deus, ele tocava harpas, fazia os salmos, e naquele momento Deus estava forjando nele o caráter, forjando nele as ideias, consolidando, fazendo com que ele fosse maduro. E muitas vezes Deus nos faz ser escondidos, nos faz muitas vezes a gente pensar que nós somos esquecidos, mas não, ele está tratando contigo. Ele está deixando você quieto no seu canto, porque ele quer ter um íntimo contigo. Não deixe as pessoas dizerem que você é desprezado e fracassado, porque Deus, ele usa as pessoas improváveis. Você deve estar se pensando por que eu estou dizendo isso, e na verdade eu também não sei, mas eu quero que vocês tenham em mente que você não foi esquecido por Deus. Davi, ele era esquecido, era fraco, era pequeno. Na palavra de Deus diz que ele era de baixa estatura, mas ele venceu o gigante e se tornou rei. Outra pessoa que estava esquecido e que foi esquecido durante 40 anos, 40 anos, não foi um dia nem dois, foi 40 anos, foi Moisés. Moisés foi pro deserto, e no deserto ele não conhecia ninguém, aí ele conheceu um cara, casou com a filha dele, começou a tomar conta das ovelhas, e ficou lá, esquecido, mas nesse tempo Deus estava tratando com Moisés. E Moisés se tornou um cara louco pelos planos de Deus. Assim como Davi se tornou um cara louco pelos planos de Deus. Davi foi até o fim, mesmo errando, Davi se consertou. Mesmo errando, Davi se humilhou diante de Deus. Isso é uma loucura. Então Moisés, ele também foi um louco, porque, poxa, você já parou para pensar o quão louco é uma sarça ardendo? Uma sarça pegando fogo e ela não se consumia? É uma loucura. E Moisés viu, e muitas pessoas se vissem isso, iam achar tão estranho que iam sair correndo, mas não. Mas, em vez de Moisés correr, Moisés foi em direção. Moisés enfrentou, Moisés teve curiosidade, Moisés foi louco o suficiente para se aproximar da sarça. E mesmo com medo, ele foi louco o suficiente para assumir aquilo que Deus tinha para ele. Nenhuma coisa que Deus te dá para fazer é pequena. Nenhuma. Mas isso que Deus deu para ele fazer foi uma coisa que poderia assustar qualquer um, como assustou Moisés. Mas Moisés foi louco o suficiente para seguir em frente. Outra pessoa que foi louca por Jesus foi Esther. Esther, ela era uma desconhecida também. Uma das moças de Israel. Uma das moças. Quantas moças tem? Quantas moças tem na sua igreja? Quantas moças tem na sua família? Você é mais uma moça? Quantos moços tem na sua família? Você é mais um moço, como era Davi? Não. Nós não somos mais um na multidão. Quero te contar isso. Quero te contar que você não é mais um na multidão. Eu quero te contar que Jesus olha para você. Que Jesus te escolheu para fazer algo que só você pode fazer na terra. Porque se fosse para outra pessoa fazer, ele tinha escolhido outra pessoa, mas se ele escolheu você, então é você que tem que fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Cada um tem coisas específicas que só essa pessoa pode fazer. Claro que Deus vai usar o outro, se você não fizer. Mas ele escolheu você. Eu quero te dizer isso. Esther, ela era uma das moças. Uma das moças.
que foi passar por um teste para poder ser rainha. E ela foi contra a vontade dela. Quantas vezes a gente não se rende aos planos de Deus? E Deus tem que arrastar a gente sem querer. Quantas vezes acontecem coisas e mais coisas na nossa vida que a gente fica, meu, como é que isso foi acontecer? Que loucura, por que eu tô nessa situação? Mas é porque Deus tem que enlouquecer você. Deus, ele quer enlouquecer você. Nossa, isso é meio assustador, mas ele quer enlouquecer você. Ele quer abrir os seus horizontes, ele quer fazer você parar de olhar assim e abrir a sua mente para tudo que ele tem para você. Você já viu um cavalo quando ele tá na corrida? Ele tem um tipo de um capuz que colocam nele, né? E aí nesse capuz tem dois negocinhos assim que impedem ele de olhar pro lado e de ver os outros cavalos, de ver as pessoas. Para ele não se distrair, para ele continuar olhando para frente. Deus, ele quer que você continue olhando para frente, olhando para ele que ele é o alvo. Mas ele quer que tu abra tua mente para aquilo que ele tem para você. Ele quer que você não fique, eu vou domingo na igreja, eu vou sexta-feira. Sabe, ele não quer que você fique só nisso, mas ele quer abrir um leque para você. Ele quer que você enlouqueça fazendo as coisas para ele, servindo a ele, deixando com que ele tome as rédeas da sua vida. Ele não quer que você seja mais um, mas ele quer que você seja louco por ele. Pessoas loucas por Jesus, elas fazem loucuras sim. Isso é óbvio. Mas não são loucuras que aparecem diante das pessoas. Mas tem loucuras que vão aparecer só diante de você e de Deus. Como Davi. Davi, ele tocava para Deus. Ele fazia salmos. Ele e Deus e as ovelhas no deserto. Era uma loucura. Mas era aquela intimidade que ele tinha com Deus. E hinos que Deus recompensou ele depois. Porque era nessa hora que Deus estava fugindo o caráter de Davi. Esther foi mais uma delas. Esther foi. E ela conquistou o rei. E ela virou rainha. E ela achou que ela era rainha só porque ela era. Mas o povo dela estava morrendo. O povo dela estava sendo opresso pelos amalequitas. Então ela conseguiu captar do céu o para que ela foi feita. Ela foi feita para salvar o povo. Ela foi feita para ser uma rainha que jejua e liberta. E isso é uma loucura. Porque naquela época, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, você era morto. E Esther fez isso. Esther jejuou, Esther se preparou e fez. Pediu para o povo jejuar com ela e fez. Foi uma loucura. Mas Deus, ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Muitas pessoas podem ter dito para ela, Esther, você não vai conseguir. Esther, é uma loucura isso, desiste disso, você pode morrer. Mas ela foi até o fim. Quantas vezes Deus põe coisas para você fazer na sua vida e na vida das pessoas? Quantas vezes Deus põe no seu coração coisas para você fazer que para você é uma loucura, que para as pessoas ao seu redor é uma loucura? Em vez de você fazer, você fica achando, ai não, mas vão achar que eu sou maluco, vão achar que eu não bato bem na cabeça, vão me zoar por ser cristão. Larga essas suas diretrizes, essas coisas que deixam que você se prenda e não consiga fazer tudo que Deus tem pra você. Se Deus pedir pra você fazer uma coisa, faça, mesmo que seja louco. Porque nós fomos chamados para sermos diferentes, nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz desse mundo. Nós somos chamados para ser diferentes. Pessoas normais não mudam o mundo, pessoas normais são a porcentagem que continua casando, tendo filhos, criando seus filhos, morrendo, trabalhando, só. Pessoas normais não mudam o mundo. Você pode perceber isso. Pessoas normais continuam suas vidas e vivem as vidas que muitas pessoas já viveram. Deus não te chamou para viver assim. Eu não estou dizendo que você não pode casar, que você não pode ter filhos. Pelo contrário, você pode. Deus fez isso. É um presente de Deus, fez isso para nós. Mas eu estou te dizendo que Deus tem muito mais para você que só isso. Ele quer que você tenha uma família. Ele quer que você cresça. Quer sim. Mas Ele quer que, acima de tudo, você seja louco por Ele, fazer a vontade dEle, sem se importar com ninguém. Com ninguém mesmo. Sabe, Deus nos chama, eu sinto que Deus está nos chamando para fazer coisas estrondosas, para fazer coisas que as pessoas vão olhar e dizer, uau, isso é impossível, mas aconteceu. Mas Ele precisa de pessoas dispostas a fazer isso, pessoas que vão estar dispostas a aguentar vaias, pessoas que vão estar dispostas a aguentar o que for, para ser um louco por Jesus.
Uma outra pessoa que agiu de uma forma muito louca foi Daniel. Daniel era um prisioneiro que o rei da Babilônia havia pego de Israel. E antes dele ser prisioneiro, ele era um dos príncipes, um dos nobres. E aí ele se tornou prisioneiro. Ele tinha tudo para se revoltar, para se desviar, porque antes ele tinha tudo. Mas o que ele fez? Ele fez uma loucura. Ele resolveu não se contaminar, se consagrar, o que hoje para nós é uma loucura, porque a maioria das pessoas fuma, a maioria dos nossos amigos da faculdade, nossos amigos de qualquer lugar onde você frequente, fumam, bebem, têm relações erradas. E aí você fica pensando, como eu vou conseguir me consagrar? Mas Daniel, em meio a tantos manjares do rei, ele conseguiu, ele mudou o cardápio. Somente pessoas loucas mudam alguma coisa, pessoas normais continuam vivendo. Tinham muitos e muitos e muitos jovens que tinham sido aprisionados na Babilônia. Mas só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram se manter loucos, conseguiram marcar a história. Daniel foi conselheiro de reis. Pelos sonhos que Daniel revelava, pelas coisas que Daniel dizia, reis caíram, reis se levantaram. E Deus nos chama para isso, para agir de uma forma como ninguém agiu antes. Eu quero te dizer uma coisa, tem coisas que ainda não foram feitas. Tem lugares onde ainda ninguém foi. E Deus quer que você vá. Deus quer que você faça. Deus quer que você seja o primeiro de muitos. Assim como Jesus foi o primeiro de muitos. Mas para isso, você tem que sair do seu padrão normal. Para isso, você não pode só ser mais um na igreja. Para isso, você não pode só ser mais um sentado na cadeira e que vai levantar e ir embora e não fazer nada em respeito disso. Para isso, você tem que ser louco. Literalmente isso. Outra pessoa que foi agir de uma forma louca foi Débora. Eu sei que ninguém fala muito da Débora, não sei porquê, mas Débora foi uma mulher que ela foi uma das juízas. Na verdade, se não foi a única, né, talvez. De Israel. E Israel tinha uma luta para vencer. Só que o próprio comandante de Israel não queria ir para a guerra se não fosse com Débora. E Débora falou para ele, eu vou, mas se nós vencemos, o mérito vai ser meu. Débora, ela foi uma mulher completamente à frente da época dela, porque naquela época, e durante muitos anos, a mulher, ela sempre foi considerada o sexo frágil, não podia falar, não podia agir, não podia ter mente, não podia ter ideias, não podia tomar frente, não podia sair na rua para ir no mercado, não podia se separar, não podia nada. Débora, ela pregava. Débora, ela... como é que eu posso explicar? Ela era juíza do povo, então o povo trazia as causas para ela e ela resolvia. Ela tomou a frente da batalha. De uma mulher que pregava embaixo de uma árvore, desculpe, ela virou um comandante de guerra. Deus, ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer você fazer uma coisa que ninguém fez antes. Ele quer fazer coisas que ninguém... Ele quer fazer através da tua vida coisas que ninguém fez antes. Ele quer ir através da sua vida a lugares onde outras pessoas não foram. Sabia que Jesus só vai voltar se o evangelho foi pregado no mundo todo? Olha esse mundo aqui atrás. Jesus só vai voltar se todo mundo tiver ouvido falar. Você sabia que tem uma ilha onde ninguém consegue entrar há mais de 100 anos? 100 anos é pouco, há muito tempo. Lá não tem nenhum tipo de tecnologia. Todo mundo que tenta entrar, o pessoal da tribo mata. Como o evangelho vai chegar lá? Quem vai ser o louco que vai se consagrar o suficiente para entrar naquela ilha, não morrer e falar de Jesus? Me conte quem vai ser. Você? Sua mãe? Ou você vai chamar o seu pastor de novo? Temos que ser mais loucos por Jesus. Jesus quer pessoas que vão e executem. Tem tribos indígenas que não ouviram falar de Jesus. Tem cidades no Brasil que não tem uma igreja.
que não tem ninguém para falar que Jesus salva. Quem vai ser o louco que vai largar sua vida em São Paulo, onde tudo é fácil, para ir para uma cidade no interior, para construir uma igreja e para falar de Jesus? É você? É você que Jesus está chamando? Pense em coisas que ninguém fez ainda. Jesus quer que você seja o primeiro a fazer. Eu sinto que Deus tem chamado essa geração para fazer coisas, sabe, espetaculares, estapafúrdias, sabe, gigantes. Mas Ele primeiro precisa nos enlouquecer. Primeiro Ele precisa tirar todo resguiço que seja de naturalidade, de normalidade que o mundo tenta colocar dentro de nós. Porque muitas vezes o mundo coloca dentro de nós, nossa, todo mundo tá fazendo isso, faz também. Mas não. Nós fomos chamados para ir contra a maré. Jesus, ele nasceu num tempo onde os sacerdotes estavam corrompidos, onde tudo estava corrompido. E ele foi quem foi contra a maré. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você pensa que ser louco, ser louco no geral, não por Jesus, mas ser louco no geral, é fumar, beber, sair pras festas, pegar todo mundo, pegar um carro e fazer um racha, pular de paraquedas, não sei o quê. Eu quero te dizer que todo mundo faz isso, tá? Desculpe, mas é verdade. Todo mundo fuma, todo mundo bebe. Só você ir na saída de qualquer faculdade, num barzinho lá da faculdade, você vai ver todo mundo. Então você que pensa que você vai ser louco e rebelde, marcar sua geração, fazendo esse tipo de coisa, eu quero te contar que todo mundo faz. Milhões de jovens morrem por causa disso. Você só vai conseguir ser completamente louco se for por Jesus. Porque se não for por Jesus, você vai ser mais um. Você vai ser normal. Jesus nos chama para ser loucos. Para fazer coisas diferentes, para marcar a história. Cada uma dessas pessoas que eu citei para vocês, eles marcaram a história. Eles não entraram para a Bíblia por qualquer motivo. Não. Eles não entraram para a Bíblia para o livro ficar mais grosso. Não. Eles entraram porque eles mudaram a história. Eles mudaram porque sem eles o curso da história seria diferente. E com ou sem a sua vida, como o curso da história continuaria? Me fala. Se você não existisse, tudo continuaria igual? Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para sermos diferentes, para marcarmos a história, marcarmos a geração. O que o mundo clama? O mundo clama: mostra-nos o Pai. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Mostre para Ele, seja louco o suficiente para mostrar para Ele. Faça o que ninguém faz. O que as pessoas estão carentes hoje? De amor. Dê amor. Seja louco. Perdoe. Hoje perdoar é uma loucura. As pessoas estão matando uns aos outros por 5 centavos. Por não conseguir perdoar uma mágoa de anos. Perdoe. Perdoar é uma loucura. Para o mundo é. Agora, se você começar a agir como todo mundo age, isso vai ser normal. E Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para sermos os indignados, inconformados. Aqueles que mudam a história. Davi, ele mudou a história de Israel porque ele foi indignado. Quando ele chegou lá, estavam todos os soldados com medinho de Golias. Davi ficou indignado. Davi ficou inconformado com Golias que se levantava para dissipar o reino de Deus, para dissipar o povo de Deus. E ele foi e enfrentou. E Deus espera que nós sejamos os loucos que vão parar de ter medo e vão enfrentar. Deus te chamou para ser aquele que enfrenta situações. Se você tem tido medo de alguém, medo de alguma reação, nossa, eu não vou falar disso pro meu pai, senão ele vai brigar comigo porque ele é maçom. Ou, eu não vou falar para as minhas amigas de Jesus porque eu tenho medo de ficar sem amigos. Não tenha medo. Sabe o que o medo nos faz ser normais? Pessoas corajosas são diferentes. Peça coragem a Deus. Deus me enche da tua coragem, da tua ousadia. Na palavra de Deus diz que Deus colocou sobre nós espírito de ousadia, de alegria e de temperança. Você pode pedir para Deus: Deus, na tua palavra diz isso, isso, isso. Me dá o seu espírito de ousadia. Deus nos fez para sermos ousados. E a ousadia muitas vezes implica em fazer coisas que ninguém está fazendo.
em agir como ninguém está agindo, em sentir o que ninguém está sentindo. Não importa se você é sozinho na sua cidade. Não importa se você é o único que pensa assim. Saiba que vários avivamentos mesmo, começaram com uma ou duas pessoas que estavam diferentes. Que estavam sentindo o que ninguém estava sentindo. Que estavam ouvindo o que o céu estava dizendo. Sabe, uma vez eu estava tocando num culto. E aí eu vi as pessoas... Deus abriu minha visão e eu vi pessoas vestidas bem engomadinhas, sabe? Com a roupa bem alinhada, de gravata, tudo arrumadinho, bem passadinho. E aí Deus falou pra mim, sabe por que eles não mudam? Porque eles são normais. Porque eles não deixam eu enlouquecê-los. Porque eles vêm de domingo, assistem e vão embora. Eles não deixam com que eu pire a cabeça deles. Eles não me buscam o suficiente para eu pirar a cabeça deles. Deus quer te enlouquecer. Mas ele só vai conseguir te enlouquecer para te usar quando você buscar a presença dele. E em nome de Jesus, que a partir de agora, de hoje, um fogo, uma fome, uma sede venha tocar o teu coração, tocar o teu espírito de uma forma sobrenatural, para que você seja mudado pela presença de Deus. Enlouqueça na presença. Sabe, um dia, quando eu entrei começando a faculdade, eu tava na igreja buscando a Deus e tal. Aí Deus chegou pra mim e chacoalhou minha cabeça, chacoalhou meu corpo todo. E ele pegou e falou pra mim, enlouquece, menina, enlouquece. Ele falou assim mesmo, sabe? Com uma emoção, tipo, enlouquece, menina. E é isso que Deus quer dar pra você. É isso que Deus quer falar pra você hoje. Enlouquece. Enlouquece por Jesus. Faz aquilo que ninguém tá fazendo. Eu repeti isso a terceira vez nesse vídeo, mas sério, você precisa abrir sua mente pra isso. Deus não quer mais uma pessoa na igreja. Deus quer que você seja diferente. Deus vai te usar de formas tão diferentes que você não pode imaginar. Os planos de Deus são tão superiores aos nossos. E eu quero te contar uma coisa que você já sabe. Eu disse anteriormente que hoje amar é uma loucura. Mas não existe amor mais louco que o amor de Deus. Porque Jesus, ele veio, ele largou o conforto dele. Ele largou tudo aquilo que ele achava bom, tudo aquilo que ele era acostumado a viver, a família dele, que era ele, o Espírito Santo e Deus. Ele largou o céu com os anjos, com tudo que ele queria, para vir para cá, morrer. A Bíblia não diz que Jesus deu um sorriso para que nós pudéssemos viver. Ele viveu aqui, sofreu. Em Isaías diz que ele foi desprezado, que éramos como quem a gente... Ele era como uma pessoa que nós não queremos ver. A Bíblia não cita uma vez que Jesus sorriu. Mas ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele pagou o preço. E você pode me dizer, não seria tão errado Jesus sofrer isso tudo se no final ele fosse salvar o mundo. Ele salvou o mundo. Sim. Qualquer um que for a Jesus chegará ao Pai e será salvo. Mas uma coisa você esqueceu. Nós temos o livre-arbítrio. Então Jesus fez tudo, mas ele não tinha garantia total de que todos nós íamos nos render a ele. Ele não tinha garantia total que todos nós fôssemos amá-lo como ele nos amou. Então isso é a loucura. É você amar tanto que você começa a fazer coisas que ninguém faz. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. À medida que você ama Deus, é à medida que você vai ser louco por Ele. Se você tem agido muito naturalmente, talvez você não ame Deus o suficiente. Porque quando você ama, você não consegue ser igual. Deus, ele enviou seu filho para morrer por nós. Mesmo sabendo que a gente podia rejeitá-lo.
E isso é uma loucura aos nossos olhos. Você pode dizer que não é uma loucura? Mas eu quero ver, se fosse seu filho. Se fosse seu filho que você tivesse que dar pra morrer por pessoas que iam zombar dele. Por pessoas que iam ridicularizá-lo. Pessoas que não iam ligar pra ele. Põe isso no lugar de Deus pra você ver quão grande é sua loucura. Ou imagine Jesus vindo morrer por um monte de gente que depois ia chutá-lo. Que depois ia bater nele. Pensa nisso. O amor de Deus já é uma loucura. Como você pode experimentar desse amor e continuar normal? Quanto mais você experimentar do amor de Deus, quanto mais você se aproximar de Deus, mais diferente você vai ficar. Deixe Deus te enlouquecer. Deixe Deus mudar tudo dentro de você. Ele tem algo gigante para você. Mas ele precisa te enlouquecer antes. Normal não dá para ser. Olha, Jesus está voltando. E o tempo está acabando. Não dá mais pra gente se preocupar com futilidades. Não dá mais pra gente ser normal. Porque o tempo tá acabando. Jesus tá voltando. Não dá pra gente ser normal mais. Não dá pra gente fazer o que nossos pais fizeram. Não dá pra gente fazer o que nossos avós fizeram. Porque agora é um outro tempo. Porque Jesus tá nas portas. É só você olhar ao seu redor. E você vai ver o quanto ele tá chegando. Então, por favor, entenda. Deus anseia mudar você. Porque ele te ama e porque ele quer te usar para fazer algo que ninguém conseguiu fazer antes, que ninguém pôde fazer antes. Seja tocado por Deus hoje. Entenda que nós não podemos mais agir normais. Nós não podemos mais nos preocupar só com a nossa vida material, só com a nossa vida profissional, estudantil. Não só isso, e são coisas super importantes, mas não são só isso. Na palavra de Deus diz buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Busque ser louco por Deus. Jesus está voltando. O tempo está acabando. Isso é muito sério. Há uma geração clamando por Jesus. E quem é o louco que vai lá? Quem é o louco que vai dar outra face para bater? Você? Pense nisso. E pense no quão louco é o amor de Deus. E quão louco é o amor que Ele quer pôr dentro de você para te fazer ser tão diferente. Porque quando nós experimentamos mais e mais e mais e mais do amor de Deus, nós deixamos de conseguir ser normais. E eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Eu peço que você feche seus olhos para nós estarmos orando. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Te peço que tu venhas estar tocando no coração de cada um de nós, Espírito Santo. Como na visão que eu tive. Chacoalha-nos, Deus. Sacode, Senhor, de nós toda a poeira de normalidade, todo nó na garganta. Revolta, Senhor, dentro de nós. Mas não a revolta da feitiçaria, que é pecado, mas sim a revolta contra o que esse mundo tem feito com as famílias, contra o que esse mundo tem feito com as escolas, com as universidades, contra a pornografia, que nós venhamos nos revoltar e sermos loucos, Senhor, para agirmos de formas diferentes. Senhor, ajude-nos a sermos pessoas que vão onde ninguém vai. Ajude-nos a sermos pessoas que fazem o que ninguém faz. Pai, mesmo que nós sejamos ridicularizados e ditos como loucos, que temos que ir a manicômios, nós sim, diremos ao Senhor, nós vamos querer continuar persistindo em Ti, como o Senhor insiste em nós. Então, Espírito de Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, chacoalha o nosso espírito agora, em nome de Jesus, chacoalha a nossa mente, as nossas ideias, tira de nós toda a normalidade que o inimigo tenta colocar dentro de nós, e ajude-nos a sermos loucos por Ti, loucos pelas coisas do céu, em nome de Jesus, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Jesus está voltando, e nós precisamos ser
ser úteis para Ele. Nós precisamos proclamar o Teu Evangelho em nome de Jesus, Pai. Levanta pessoas nessa geração que vão ser diferentes. Levanta pessoas nessa geração, Senhor, que vão mudar a história, mudar o curso das nações em nome de Jesus. Levanta pessoas que vão a tribos onde ninguém foi. Levanta as pessoas que vão em países muçulmanos e fazem a Tua vontade. Custe o que custar, Senhor. Que sejamos nós a geração que Te busca mais do que a própria vida. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que mudam a história. Como Davi mudou, como Moisés mudou, como Esther mudou, como Débora, como cada um dos teus filhos que dizem na Bíblia e dos que não dizem, Senhor, porque são tantos que não podem ser escritos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos com fé te pedindo isso, Senhor, que nós possamos ser a geração que muda, a geração de indignados, inconformados, que mudam o curso da história, que mudam o curso das nações, em nome de Jesus, Senhor. E nós já te agradecemos, Pai, nós prometemos que nós vamos ser diferentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada por assistir o nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida e que você seja um louco por Jesus completamente. Glória a Deus.